palavra de hoje está em Gênesis 37. Nós vamos ler do capítulo 37, versículo 1 ao 11. Depois nós vamos meditar nessas palavras. Diz assim, capítulo 37 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e versículo 1. Diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que seus irmãos ficaram com mais raiva ainda, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito com que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que é que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. E até aqui a leitura, uma história que nós já conhecemos muito bem, e nós vamos falar hoje sobre as feridas e a cura. José, ele tinha ferida no coração causada pelos irmãos dele. Mas os irmãos de José tinham feridas no coração e por isso feriam José. As feridas no coração dos irmãos de José foram causadas pelo próprio pai. Quando o pai prefere José mais do que a eles, e quando o pai trata ele, o ama mais e trata ele melhor, coloca como se eles não fossem importantes, não fossem filho como o outro, faz essa diferença. Então todos os outros olhavam assim: só ele é filho? Não quer dizer que só ele é importante? Nós não somos filhos, nós não somos importantes? Então quando o pai, sem perceber talvez, rejeita os irmãos de José, mas acolhe José, eles criam uma ferida no coração e uma raiva de José, uma inveja, porque José tinha o que eles queriam: o amor e o reconhecimento e a aprovação do pai. E quantas vezes nós passamos por feridas paternas? E feridas paternas todo mundo passa, porque não existe pai perfeito. Por melhor que o pai seja, ele erra e ele fere os filhos, e é assim. Todos nós temos feridas paternas. E quando nós temos essas feridas, nós automaticamente transferimos isso para Deus. E muitas vezes a baixa autoestima que uma pessoa pode ter é 100% ligada à paternidade. Segundo a psicologia, segundo a ciência, segundo a Bíblia e segundo Deus, a paternidade está ligada não só à autoestima
afetiva, mas também a vida financeira. Quando a pessoa tem problemas financeiros, tanto é que no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus vai falar sobre finanças, ele está falando de paternidade. Ele está falando, olha as aves dos céus, olha, o Pai de vocês vai dar. Porque quando nós passamos por necessidades, escassez, porque o Pai da terra não supriu as nossas necessidades, porque não teve condições, cria feridas em nossos corações na área financeira, aonde nós passamos a viver ansiosos e preocupados, porque a gente não consegue descansar sabendo que tem um Pai que vai prover. Quando criança, e cresce ainda com essas preocupações, e por mais que você tente, busque, você tem aquele pensamento, aquela ferida que foi aberta na infância, de que não vai dar certo, que vai faltar e que não vai conseguir ter, porque vem do pai humano, que de repente até não era um pai mau, era um pai bom, mas deixou essas feridas como herança. E nós vamos ver aqui, ó. Mesmo José ferido, você não vê em lugar nenhum da Bíblia, não está escrito que ele estava ferindo outras pessoas. Ele tinha um segredo para não sair ferindo outras pessoas, porque todas as pessoas que estão feridas, ela fere. Mas o segredo de José, nós vamos aprender com José aqui um segredo. José pegava todas as suas feridas e ele levava diante de Deus. Como você sabe que ele fazia isso? Não está escrito. Porque ele caminhava com Deus, ele se relacionava com Deus ao ponto dele temer a Deus. E Deus, a Bíblia fala, se continuar lendo a história, que Deus era com José. E aonde ele colocava as mãos, prosperava. E tudo que ele fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Se Deus estava com ele, então com certeza ele tinha um relacionamento com Deus. Ele conversava com Deus, ele andava com Deus. Então ele pegava suas dores, suas feridas, suas injustiças, as coisas que os irmãos fez, e colocava diante do Senhor. E Deus trazia para ele um conforto, um consolo, ao ponto dele conseguir viver bem feliz, mesmo tendo aquelas feridas lá dentro. Porque era necessário que José passasse por essas feridas e por essas dores, para que ele vivesse o propósito que Deus desenhou para ele. E nós vamos entender aqui também, né, que quando a ferida vem no coração de qualquer pessoa, que pode ser por um forte impacto emocional ou por repetição. Forte impacto emocional foi a ferida que aconteceu com José. Que quando os irmãos jogam no poço vende, foi um impacto emocional muito grande e causou uma ferida. Mas a repetição também causa feridas. Os irmãos de José foi repetição. Todos os dias tinha ali a rejeição do pai, o pai dando bronca, o pai amando mais o outro. O pai tratando o outro com diferença. Ó, vocês têm que ser bom como José. Vocês têm que fazer direito como ele. Ó, ele é bom. Ó, vocês estão fazendo coisas erradas. Eu vou sabendo que o José está falando para mim que vocês estão fazendo coisa errada. E aquele amor, e aquela túnica especial que entregou para José. E a rejeição, repetição todos os dias, várias vezes no dia, vai criando a ferida. Quantas vezes nós temos feridas por forte impacto emocional ou feridas por repetição de palavras que a gente ouve do pai, da mãe, do tio, do professor, dos colegas, dos irmãos, e vai repetindo até ficar aquela ferida lá dentro. E você cresce até esquece, mas ela está lá dentro. Então nós vamos ver que existem feridas, né, que vêm por traumas, que é o forte impacto emocional, ofensas, traição, decepção, frustração, perseguição, rejeição, humilhação e etc. Até a perda de um ente querido, o luto. Né? Então, acontece feridas no nosso coração vindo desses lugares. No momento da dor, você se arma e se veste com uma armadura. Você pega armas, veste uma armadura e cria muralhas diante de você para te proteger, para não ser ferido de novo. Então todos nós, foi ferido, se a gente não vai como José a Deus, a nossa carne automaticamente ela cria uma defesa. E a gente se arma todinho, coloca armaduras de ferro, pega armas e coloca um muro e coloca uma distância da gente ir com as pessoas, e essas armas, essa armadura permite com que ninguém chegue perto. É aquela pessoa que você não consegue chegar perto dela, ela é grossa, ela é ignorante, ela trata mal, ela não leva desaforo para casa, e ela tem todas essas armaduras, chamada orgulho, o nome dessas armaduras. O nome desse muro também chama orgulho.
tem orgulho no coração. Todas as pessoas que estão feridas têm orgulho no coração, porque o orgulho está em todos nós, gerado do pecado de Adão e Eva. Nós nascemos em pecado e o orgulho só sai de nós quando nós mandamos ele embora. E se nós nunca mandarmos embora, ele fica lá. Mas quando abre-se uma ferida, aí o orgulho aumenta. Aí esse orgulho se empodera. Aí esse orgulho cresce. E aí a gente começa a se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, uma pessoa sensível, hipersensível, uma pessoa que não leva desaforo para casa. Mas existe um outro tipo de orgulho que é de coração ferido, que é disfarçado em humildade. Esse coração cheio de orgulho, disfarçado em humildade, é aquela pessoa que acha que ela é muito boa. Ela se enche de caridade, busca fazer coisas em excesso. Ela faz, não sabe dizer não para ninguém. Por mais que ele não consiga atender a necessidade do outro, falar, fazer o que o outro está querendo, ele não sabe dizer não. É sempre sim, sim, sim. Ele não sabe dizer não, então ele se sobrecarrega, porque ele tem que ser bonzinho. E ela é uma pessoa que ela pensa dela mesma que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela é humilde, que ela é boa, que ela é cheia de caridade, porém ela não é, porque essas obras estão disfarçando o seu orgulho, para convencer ela que ela não tem orgulho. O orgulho, ele mente pra gente, fala assim pra gente, o orgulho: não, você é humilde, olha como você é bom, você não tem orgulho não, olha, você faz isso pelo outro, você faz aquilo, a pessoa te feriu, você está ajudando ela, como que você pode ajudar ela se ela te feriu? Você é bom. Olha, então o orgulho, ele vai estar disfarçado em humildade para quê? Para que você se sinta amiguinho dele e ele não tenha que sair de lá, porque o orgulho tem um nome. Daqui a pouco eu vou dar o nome desse orgulho. O orgulho é uma pessoa e ele tem um nome. E ele fica dentro de todas as pessoas até que a gente mande embora. Tá? Então nós vamos falar aqui, ó. Quando o orgulho é grande, que ele te engana, faz você pensar que ele não existe e que é seu amigo, você está precisando de uma lâmpada do Espírito de Deus. Nós estamos falando sobre pureza de coração, sobre coração limpo. E um coração puro e limpo é um coração que não tem feridas, que não carrega traumas, que não carrega dores, que não é amargo, que não tem rancor. É um coração curado, regenerado, transformado à imagem e semelhança do Senhor. E nós vamos ver aqui, eu fiz um teste de orgulho. No ano de 2017 eu criei esse teste em cima de algumas coisas que eu estava estudando. Quando Deus estava me tratando nessas áreas que eu estou ministrando aqui, passei por um tratamento grande em 2017. E nem lá o Senhor me ministrava tantas coisas e eu fui aprendendo. E dentro de tudo que eu fui aprendendo, eu criei esse teste de orgulho. Aí você só não precisa responder para ninguém, só aí dentro de você, ou se quiser pôr no papel, 1 para sim e 2 para não. Eu vou fazer as perguntas, aí você vai soltando quantos é o sim e quantos que é o não. Então vamos lá. Número 1. Você tem um desejo de sempre ser notado? 1 é sim, 2 é não. Pergunta número 2. Tem desejo por ter atenção? Irmã, pode ir um pouquinho mais devagar? Posso. Vamos lá. Desejo número 1. Desejo de sempre ser notado. 1 para sim, 2 para não. Pergunta número 2. Desejo por atenção. Aí você vai colocar 1, sim, né? E 2 não. Pergunta número 3. Desejo por elogios. Pergunta número 4. Necessidade de ser importante. Então vou repetir. Número 1, desejo de sempre ser notado. Número 2,
desejo por atenção. Número 3, desejo por elogios. Número 4, necessidade de ser importante. Agora vamos à pergunta número 5. Detestar a ideia de ser submisso. 1 é sim, 2 é não. Pergunta número 6. Não admitir os próprios erros. Tem pessoas que você não pode falar para ela que ela está errada, porque ela não está errada, ela sempre está certa. Todo mundo está errado, menos ela. Então, é esse tipo de pessoa, 1 para sim e 2 para não. Não admitir os erros. Pergunta número 7. Forte teimosia. 1 é sim, 2 é não. Aí aqui no 9, pergunta número 9, exigir que as coisas sejam sempre da sua maneira. Você falou a 8? A 8? Não, pulei, né? Ser argumentativo. Uma pessoa que argumenta, sabe? Sobre tudo. Tudo ela tem um argumento para falar. Não, sabe por quê? Por causa disso. Ah, não, sabe por quê? Eu fiz isso, por causa daquilo. Sabe o que aconteceu isso? Ela argumenta, é muito argumentativo. E o 9, exigir que as coisas sejam sempre a sua maneira. Número 10, desejo de controle sobre as pessoas. Se você tem desejo de controle sobre as pessoas, 1. Se você não tem, 2. Coloca o número 2. 11. Exigir que os seus próprios direitos sejam respeitados. Aquela pessoa que ela exige que os direitos dela sejam respeitados. Não, mas é meu direito. É meu direito. Tem que respeitar o meu direito. Só que essa mesma pessoa que exige que os direitos dela sejam respeitados, elas não respeitam o direito do outro. Né? Número 12. Recusar conselhos. Quando alguém me dá conselhos, a pessoa já rejeita antes da pessoa terminar. Ela não aceita conselhos. Número 13. Ser alguém crítico. Número 1 se é sim, né? 2 se é não. Você ser alguém crítico, mas se ofende com as críticas. O ser crítico, se for só crítico, já é 1. E se ofender com as críticas, também. Às vezes você vai falar assim, não, eu sou crítico, mas eu não me ofendo com as críticas. Mas geralmente o crítico se ofende com as críticas. Geralmente. 14 é ser super sensível. Uma pessoa super sensível. Você tem que pisar em ovos para falar com ela, porque qualquer coisinha ela se chateia, se magoa, ela não vai mais. É uma pessoa super sensível. Número 15. Pensar que é mais do que realmente é. A imagem que ela tem dela é muito mais do que o que ela é de fato. Ela pensa muito mais em si. E 16, pensar que tem muito mais do que tem. Aquelas pessoas que vivem endividadas, porque ela acha que tem demais e que ela tem que ter tudo e ela realmente nem tem tudo aquilo, mas ela quer ostentar que tem o que ela não tem. Aí você conta aí, eu não coloquei a proporção aqui, mas se você ver que deu mais número 1, o orgulho está grande. Se deu mais número 2, está um pouquinho humilde. É um pouquinho, porque para estar humilde não tem que ter nenhum desses. Nenhum dois. Tem nenhum nem dois? Não pode ter nenhum do número 2. Ou quer dizer, do número 1. Se não tiver nenhum do número 1, aí a pessoa está humilde. Mas não se preocupe, porque o orgulho, ele é um processo para ir saindo. Né? É um trabalhar do Espírito Santo e de nós entendermos e ir mandando ele embora. Né? Isso aqui é só para a gente se conhecer e saber como está a nossa. Você repete a 5, fazendo favor? Sim, deixa eu falar. Eu trouxe meu caderninho de anotação. A 5. Detestar a ideia de ser submisso.
falando do bonzinho, que é o orgulhoso que disfarçado em bonzinho, é aquela pessoa que é tão boazinha, ela doa, ela ajuda financeiramente, ela dá cesta básica, ela corre para socorrer pessoas, se ela tem carro, ela está ali ajudando um, ajudando o outro, se ela vê alguém precisando, ela está sempre ali, ela está pronta para servir, ela tem muito serviço, porém, é uma pessoa que não leva desaforo para casa, que não aceita crítica, que é insubmissa, então ela acredita que ela é humilde por conta do que ela faz, mas de fato ela, no coração dela o orgulho está bem disfarçado, escondido ali. E eu quero dizer que a motivação do coração é o que importa, é o que vai encontrar, né, a verdade, porque quando a motivação do coração do bonzinho, que é orgulhoso, que é bom, se acha bonzinho, mas ele é orgulhoso, a motivação do coração dele é apenas ter a aprovação das pessoas, é apenas conseguir o aplauso, é apenas conseguir ser importante. Por quê? Porque está ferida. E se é ferida paterna, pior ainda, porque ele vai olhar para o pai, quer dizer, para a sua vida, e vai achar que ele não tem valor, que ele não é importante. E aí ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai tentar trabalhar, fazer serviço, ajudar as pessoas para ele se sentir importante e bem consigo mesmo. E ele não faz aquilo pelo outro, mas ele acha que é pelo outro. Na cabeça dele ele está fazendo pelo outro, mas lá no coração só o Espírito Santo sonda. Por isso que o salmista Davi fala: Senhor, prova os meus pensamentos, sonda meu coração, prova os meus pensamentos e vê, porque é Deus que vê se há em mim caminho mau, e se há, ele me converte pelo caminho eterno. É o Espírito Santo, porque eu não tenho como falar sobre o outro, nem o outro sobre mim, porque eu não posso julgar a aparência, porque nem tudo que a gente pensa que mas aí nem nós mesmos às vezes temos consciência daquilo que está no oculto dentro de nós. Isso é uma coisa muito sutil, escondida. Então o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz assim: quem conhecerá o coração humano? É um coração enganoso, mas Deus conhece o coração e Ele sonda e prova os pensamentos, e por Ele conhecer o coração e sondar e provar os pensamentos, Ele nos ama tanto que nos leva à consciência, o arrependimento, para mudar essas coisas dentro de nós. Então, ao invés de ter uma baixa autoestima e ficar tentando ter valor no que faz, eu olho que os irmãos de José tinham isso. Eles tinham desejo de ter a aprovação do pai, de ser importante para o pai, então eles faziam serviço, eles cuidavam das ovelhas, eles faziam, quando chegavam lá, não tinha valor ainda. E aí eles tentavam fazer mais, não tinha valor ainda. Então isso causou uma inveja, porque José fazia pouco e tinha o reconhecimento. E eles, por mais que eles faziam, não tinha esse amor, esse reconhecimento. Quando eu vou caminhar com os irmãos aqui para o caminho da cura, para entender como que acontece a cura, aqui nós estamos apenas colocando luz como é que nasce a ferida e o que acontece no coração ferido. E quando nós estamos feridos, a gente não enxerga muita coisa, é como se tivesse uma cegueira. E somente Deus, o Espírito Santo, consegue tratar as feridas mais ocultas do nosso coração e do nosso ser. E quando nós desejamos a aprovação do outro, o reconhecimento do outro, pode ter certeza, tem uma baixa autoestima, tem uma ferida paterna, tem algo que seu pai não deixou a desejar em aprovação, em te amar, em te proteger, em te cuidar, e precisa ser curado. E a cura, nós vamos chegar lá, mas quando ela entra no nosso coração, a gente perde todo esse desejo de ser aplaudido, reconhecido, ser importante. Por que a gente perde isso? Porque a gente já sabe que a gente é importante só por quem nós somos. Nós já temos o amor e a aprovação de Deus, o verdadeiro amor de Deus nos cobre. O amor de Deus é que cura, e o amor de Deus é que vai nos cobrir e vai lançar fora todo o medo, toda insegurança, vai lançar fora toda a rejeição e todo o sentimento de inferioridade, de baixa autoestima. O Espírito de Deus vai nos envolver com o amor do Pai, de forma que nós vamos se sentir tão importante, tão filhos de Deus, que é uma coisa, toda a igreja sabe que somos filhos de Deus, mas poucos entendem isso de fato, poucos vivem como filho, a maioria vive como servo, como escravo, como empregado de Deus.
Poucos conseguiram entrar nesse lugar de filho verdadeiramente e receber o amor do Pai e ter a aprovação do Pai independente do que faça. Eu não orei hoje. Eu não jejuei hoje. Mas ainda assim o Pai me ama, Ele me entende, Ele está comigo, sente o amor do Pai. Porque muitas vezes a pessoa, não orei hoje, aí sente que Deus está irado. Aí tem até vergonha, tem pessoas que têm até vergonha e medo de ir para Deus depois de ficar um dia sem orar, porque, como será que Deus está me vendo agora? Isso é problema paterno, ferida paterna, que precisa ser curada, para que você entenda que Deus, Ele não é como o nosso Pai terreno. Amém? Então vamos ver que o pai de Jacó, Isaac, ele tinha também feridas paternas. E Jacó, ele tinha ferida causada por Isaac. Porque o que Isaac fez? Isaac amava muito mais Esaú. Gostava de Esaú. Ia dar a bênção de primogênito para Esaú, mesmo quando Deus já tinha decretado que o maior serviria o menor. Mas o pai ia dar, como de costume, como a tradição, a bênção a ele. E o pai amava muito mais Esaú. Jacó estava mais com a mãe. Então ele já tinha uma ferida paterna e ele derramou da ferida do coração dele nos filhos, preferindo mais um do que o outro. Então, você recebeu amor, aprovação, cuidados do seu pai? Você pensa que se fizer o papel direitinho de cristão, Deus vai estar com você mais? Deus vai estar contente? Agora, se você errar, se você pecar, se você de repente deu um deslize, escorregou, falhou, você acha que Deus está triste, irado, que vai te castigar? Por não ter ido num culto, talvez, por ter trocado o culto por outra coisa, ou por não ter orado, ou coisas assim? Então esse sentimento mostra que existe uma ferida. E o Pai Celestial quer curar, porque você é importante para Deus só por ser você. Só por ser você, porque você é filho. Não, eu sou importante para Deus só por ser eu. Não é porque eu faço que Deus vai me amar mais. Não é porque eu faço que Ele vai me aprovar. Eu não sou aprovada por Deus porque eu faço. Jamais. É porque eu sou que eu sou aprovada por Deus. Minhas filhas, elas são importantes para mim. Não é pelo que elas fazem. É por quem elas são minhas filhas. E isso é o que tem que estar dentro de nós. Eu não sou mais amado por Deus, mais aprovado por Deus, ou mais rejeitado por Deus, castigado. Deus está contra mim. Olha que Noemi, quando ela volta, que perdeu o marido, que perdeu os 2 filhos, ela fala: o Senhor, o Criador, o Deus de Israel está contra mim. Ele não estava contra ela, mas era a forma que ela achava que Deus estava contra ela. Mas Deus tanto não estava contra ela, que Deus deu para ela não só o privilégio de ver a sua nora se casando com alguém bom da família, como ela foi a ama do filho. E o Senhor a abençoou. E as mulheres diziam para ela: olha, Noemi, esse filho e essa nora, esse filho que ela teve, esse neto, vale mais para você do que 7 filhos. Aleluia. Deus, Ele é bom, que restitui e que nos ama. Aleluia. O espírito de acusação é aquele que vem em cima das feridas e fica acusando a gente. Que a gente não é bom, que a gente não é importante, que a gente errou, que a gente falou errado, que você não canta, você não prega, você não faz, você não orou, você não visitou, você não isso, você não aquilo, você não vai pro culto, e começa aquelas acusações, e ele daqui a pouco vai te afastando de Deus, porque existe brechas para esse demônio agir. Agora nós vamos falar de cura. A partir deste momento agora nós vamos falar sobre cura. A primeira parte para a gente entender sobre cura é a humildade. Há uma grande confusão no meio evangélico, no povo cristão, principalmente nos pentecostais, sobre o que é humildade. Porque muita gente pensa que ser humilde às vezes é estar com uma roupa mais inferior, ter menos dinheiro, ou ter menos posição, menos cargo, ou achar de si mesmo menos do que é.
E nada disso é humildade, isso é o orgulho disfarçado. Porque a verdadeira humildade é lá no íntimo do coração. O que é humildade então? É ser de verdade, ser quem você é. Eu estou aqui falando para vocês no microfone, está aqui meu esposo, está aqui minhas filhas, que convivem comigo. Nós estamos casados, 14 anos, ele convive comigo, minhas filhas convivem comigo. Eles sabem se eu estou aqui na igreja sendo uma coisa, na rua outra, em casa outra. Eles sabem. Então, o ser de verdade é quando você é humilde. Porque muitas vezes as pessoas fingem ser uma coisa num lugar para esconder algo que elas têm dentro delas ou na vida delas, que elas têm vergonha, ao invés de assumir a responsabilidade por quem elas são, elas vão simplesmente colocar uma máscara e uma capa para fingir ser o que elas não são. Mas ser de verdade é humildade. Ser de verdade é assim, ó. Jesus, ele é o verdadeiro exemplo de humildade. Ele não ficou ofendido nem abatido por conta das críticas e censuras e tratamentos injustos de crueldade que ele recebeu, porque ele sabia quem ele era. Eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que veio aqui para entregar a minha vida. E por muitas vezes ele dizia: ninguém tira a vida de mim, eu a dou, né? Eu estou aqui, em breve vocês não vão me ver, mas depois vocês vão me ver de novo. Olha, eu vou morrer, vou ficar 3 dias enterrado. Ele falava o tempo inteiro, ele sabia que ele ia viver isso, ele sabia que ele ia passar por isso, ele sabia quem ele era, para o propósito dele. Então, quando nós sabemos quem somos, a crítica, a censura, a perseguição, nada disso vai te abalar ou te tirar da posição. Se te tira, é porque precisa de cura aqui dentro ainda, precisa de restauração. Então, também Jesus nunca se exaltou por aplausos, por elogios, e nunca ficou com ego inflável. Nunca. Então, o que nós precisamos para ter humildade? Identidade. Saber quem você é, ser de verdade. Eu sou eu, você é você. Pronto, simples assim. Ah, mas e os meus defeitos, as minhas falhas? Tem gente que quer esconder os defeitos e as falhas. Não. Aceita quem você é e trabalhe seus defeitos. Trabalhe suas. Mas não se condenem pelos seus defeitos. Não se sintam a pior pessoa do mundo porque todos nós temos defeito. Eu tenho. Né? E muitas vezes a gente fica com medo de decepcionar o outro, de frustrar o outro. Não, a gente vai decepcionar, a gente vai frustrar porque nós somos humanos. Por mais que você tenta não frustrar alguém, não machucar alguém, a gente machuca e pronto. Não se sinta mal. Agora corrija, né? Trate como você trata, levando ao Senhor, pedindo ajuda do Senhor, pedindo ajuda de outras pessoas que já passaram por isso, que têm a capacidade para te ajudar nessas áreas, né? Então, primeira coisa, humildade. Você é a imagem de Deus. E Deus, ele se apresenta como eu sou. Então, você não tem medo de dizer. Você pode dizer sem medo, eu sou. Eu sou o quê? Filho. Eu sou o quê? Herdeiro. Eu sou o quê? Eu sou a noiva de Jesus. Eu sou o quê? Eu sou importante para Deus. Eu sou o quê? Eu sou amado do Senhor. Pode dizer eu sou, porque eu vejo que no meio pentecostal, no meio evangélico, as pessoas têm medo de dizer eu sou, porque não, eu sou não, eu sou, é Deus que eu sou, eu não posso, eu sou. E aí perde a identidade. Mas o Senhor, ele quer que nós tenhamos a identidade. Eu sou, sim, filha do Todo-Poderoso, do Eterno, do Criador. Eu sou imagem e semelhança dele. Ele me deu dons e talentos, mas eu sou muito mais importante na essência de ser a filha dele, de ser herdeira dele, do que dos dons e talentos. Os dons e talentos também agregam certo valor, mas é pouco. O maior valor é no ser do que no ter. Amém? Então vamos lá. Passo número 2 para saber, para receber a cura. Primeiro a gente vai receber uma identidade, vai se humilhar, se esvaziar do que a gente não é, tentar parar de fingir, tentar parar de agradar as pessoas. A pessoa que tem orgulho, ela tenta agradar todo mundo, ela tenta ser boazinha para todo mundo, e na verdade ela esquece dela mesmo, e vira uma bagunça, uma confusão. Mas o Senhor quer que a gente tenha um equilíbrio e saiba quem nós somos e qual é o nosso propósito, e aprenda a dizer não com
quando for necessário dizer o não. Nós podemos dizer o não. Quando for importante para nós dizer o não, nós temos que aprender a dizer o não e pensar também em nós. Ponto número 2, perdão. O perdão é algo que muitas vezes as pessoas só entendem quando ela vive o perdão. Porque o perdão a gente recebe do Pai, de graça. E a mesma graça que a gente recebe do Pai, a gente tem que dar para o outro. E isso é uma coisa muito difícil para o ser humano fazer. Mas a Bíblia nos fala que se nós não perdoarmos o outro, Deus também não nos perdoa. Eu não tenho tempo de entrar nos textos para falar sobre isso, né? Mas os irmãos já conhecem a palavra e sabem onde está escrito. Se não souber, pesquisa no Google, que tem lá. Mas assim, quando nós desejamos receber o perdão de Deus por pecados, muitas vezes a gente, o Senhor traz a gente arrependimento de pecados que a gente cometeu lá atrás, a gente se lembra de coisas erradas que a gente fez, a gente se envergonha diante do Senhor, pede perdão, recebe perdão, mas às vezes quando alguém faz algo muito menor do que a gente fez com Deus, com a gente fica com aquele sentimento orgulhoso de não querer liberar o perdão. Por isso que precisa de muita humildade para liberar o perdão para o próximo. E quando a gente libera o perdão para o próximo, a gente recebe o perdão do Pai. Então, com a consciência de quem você é, vai ter muito mais facilidade de perdoar quem pecou contra você. Que pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser os seus irmãos, seu esposo, sua esposa, seus líderes, tanto de empresa como da escola, professores que machucam às vezes com palavras, com ações, com injustiças. Também você pode perdoar autoridades cristãs, liderança, pastores, pessoas que erraram com você, que pecaram contra você. É mais doloroso a gente perdoar alguém que é importante pra gente, o esposo, o pai, a mãe, do que outra pessoa de fora. A pessoa de fora é mais fácil perdoar. Mas uma pessoa que você fica muito, é muito dolorido quando alguém nos decepciona, você não esperava aquela atitude daquela pessoa e você olha assim e fala assim, meu Deus, mas essa pessoa não acredito que ela tenha coragem, a capacidade de fazer isso, de me tratar assim, de fazer isso comigo. Mas é aí onde que mora a beleza da graça. Isso é graça. Nós não merecemos um perdão de pecado nenhum, mas mesmo assim Deus nos deu de graça. E a mesma graça que nós recebemos do Pai é que nós damos para o próximo. E por essa graça é que há salvação. Vamos ver aqui na história. Vou ler rapidinho Gênesis 45, para que fique bem claro, né, essa mensagem que eu estou falando. Gênesis 45. Vamos ver o versículo 1 até o 15, que diz assim, eu vou ler para encerrar. José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou, saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram a notícia, chegou até o palácio do rei. E José disse aos seus irmãos, eu sou José. O meu pai está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram e ele continuou. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos. Só um parênteses. Perdão para si mesmo. Às vezes a gente precisa perdoar nós mesmos por coisas que nós fizemos. Nós recebemos o perdão de Deus, mas nós não perdoamos a nós mesmos pelo erro que nós fazemos. Então aqui José está dizendo para os irmãos, não fiquem aborrecidos com vocês mesmos, perdoem a vocês, porque os irmãos carregavam a culpa e eles tinham esse medo, e aí nesse momento eles liberaram o perdão para si mesmos. E aí continuando, por terem entendido a fim de ser trazido para cá, foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra para nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país.
e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei, e eu tomo conta do palácio, sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha logo me ver. Não demora. O Senhor morará na região de Gósen e ficará perto de mim. O Senhor e seus filhos, e seus netos, e suas ovelhas, e suas cabras, e seu gado, tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos. E em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor e à sua família e os seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso no Egito. Contem tudo o que tem visto. Vão depressa, tragam meu pai para cá. José abraçou seus irmãos. O seu irmão Benjamim começou a chorar, abraçado com José. Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Esse momento foi o momento que Deus preparou para fazer a restauração familiar. Deus preparou um encontro para haver uma cura na vida deles. E Deus queria tratar as feridas tanto dos irmãos quanto do próprio José. Esse cenário de cura, José primeiro entendeu o poder de Deus, a graça de Deus, o plano de Deus sobre ele. E disso ele pegou aquilo e entregou aos irmãos. José perdoou os irmãos. E naquele momento os irmãos começaram a restaurar a identidade. Começaram a ter a identidade restaurada. De saber que eles estavam ali para cumprir um propósito de Deus, que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, que deles seria uma grande nação, que eles teriam descendentes. Eles começaram a ver que Deus trabalhou na vida de José para cuidar deles, e a culpa desapareceu, e a ferida e a falta de identidade desapareceu, porque agora eles eram importantes para Deus. Agora eles tinham um propósito de Deus na terra. Agora eles tinham algo que veio do alto. Foi restaurada a identidade deles, e ele começou a saber quem eles eram de fato. E aí José diz: vocês quiseram me fazer o mal, me mandou para cá, mas Deus me usou para o bem, para que eu pudesse cuidar de vocês. E quando os irmãos recebem o perdão do amor, e o amor de José, eles recebem o perdão e o amor do próprio Deus. Deus quer usar a mim e a você para trazer o amor dele para as pessoas. Quando alguém te fere, é muito ruim com você, e você perdoa essa pessoa com o perdão de Deus, Deus está entregando para aquela pessoa o amor dele, o perdão dele através de você. Você está sendo Deus na terra, você está sendo um representante, você está amando o amor de Deus. É um amor incondicional, é um amor que não merecemos. Você está dando um presente para a pessoa que é Deus que dá dando através de você, que é o perdão daquele erro. Você está dando à pessoa a graça, o amor e o perdão pelo qual Deus que está dando para aquela pessoa. Somente é Deus que está dando através de você, porque ninguém pode ter esse poder de perdoar dessa forma se não for pelo Espírito de Deus e pela graça, porque a nossa carne não perdoa, mas o Espírito, sempre conectado com Deus, recebe poder para perdoar. E quando há o perdão, há um choro, porque aquela dor, como ela fica forte, aguda, você sente a dor daquilo que aconteceu, e aquele choro vai tirando a dor, vai sarando a dor. É como se estivesse derramando a dor através das lágrimas, e o bálsamo de Deus começa a descer e começa a trazer cura ao coração ferido. Aleluia. O constrangimento faz se sentir amado e receber a graça de Deus. Então eles ficaram constrangidos com o perdão de José. O luto de Jacó. Jacó estava em luto desde o dia que recebeu a notícia pelos irmãos de José que José estava morto. Mas quando, vamos ver aqui, versículo 45, já estou acabando, tá? Mas vamos fazer completo. Capítulo 45,
versículo 26, diz assim, ó, então lhe disseram, José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo que José tinha dito e quando viu as carretas, o que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse, já chega, o meu filho José está vivo, quero vê-lo logo, antes que eu morra, antes de eu morrer. Aleluia. Deus também trouxe a cura para um luto que nem existia, na verdade era um luto, verdade, porque ele perdeu o filho foi embora, mas um luto que ele acreditava que o filho estava morto. E agora naquele momento há uma cura, porque foi um choque para José ouvir, para Jacó ouvir que José estava vivo. Mas aí ele se animou e levantou, chega, deixa eu logo ver meu filho. E na mesma hora ele já foi encontrar com o filho. Depois você pode anotar aí para ler, né, esses versículos, mas ó, 46, 29. 46, 29 diz assim, ó. José mandou aprontar o seu carro e foi para Gósen, a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José abraçou, chorou abraçado com ele por muito tempo. E aí foi a cura do filho, a cura do pai, e eles foram restaurados como família. Precisava acontecer essa restauração naquela família, porque era uma família chamada por Deus. E hoje essa palavra de ensinamento para nós sobre o coração, sobre feridas, sobre traumas, sobre paternidade, sobre todas essas coisas que o Senhor Jesus ele quer entrar e quer curar, e quer restaurar e quer resgatar. Aleluia. Deus curou o luto, Deus trouxe, um cenário bonito para a vida deles. Agora Deus quer fazer com a gente. Se você se lembrar de feridas abertas, então peça ao Senhor agora para que te cure, se humilhe, assuma sua identidade e dá o perdão às pessoas que te feriram, ou até mesmo você pode falar assim, não, mas a minha ferida não é uma pessoa, é uma situação que aconteceu. Sempre tem uma pessoa para ser perdoada nessa situação, sempre tem. E se de repente você está aí e não tem consciência, não se lembra de nada, peça ao Espírito Santo que cure seu coração e que traga. Muitas vezes ele vai curar coisas que você não vai nem ter consciência que ele está curando, e tem coisas que ele vai trazer a consciência para tratar. Mas nós, antes de receber qualquer cura do Senhor, eu aprendi uma coisa: nós precisamos ir até Ele e pedir. Por isso que Davi ora, prova o meu coração, Senhor. Então é agora, quero convidar os irmãos a ficar de pé. Na semana que vem nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre pureza de coração. Claro que tem muita coisa sobre pureza de coração para falar, mas até aqui o Espírito me concedeu nesse momento. E nós vamos agora, neste momento, fazer essa oração para que o Senhor cure as feridas da nossa alma. Há uma unção de cura hoje aqui, para que o Senhor cure também não só a alma, não só o espírito, não só as emoções, mas que Ele também cure o corpo, para que Ele cure palavras choracando, palavras sujas. Muitas vezes quando a cura na alma, a cura física, porque muitas das nossas doenças físicas é resultado de problemas psicológicos, psicossomáticos da alma, por dores e feridas que carregamos, ou um estilo de vida emocional, psicológico, que traz doenças ao nosso corpo. Mas o Espírito de Deus está aqui para trazer todo nós o bálsamo dele, ao bálsamo do Pai, através do Espírito Santo, e o nome de Jesus, que tem poder para curar. O próprio Cristo está aqui e Ele quer nos amar. Ele quer nos fazer saber que somos verdadeiramente filhos, que nós temos uma identidade, que nós somos importantes e que nós precisamos deste amor, e que este amor possamos cobrir agora. Oremos. Oh Senhor Deus e Pai, orada da sua cantas, visita nessa noite este ambiente, orada da sua cantas, com essa unção de cura, através do poder da palavra do Senhor que nós lemos, estudamos e meditamos.
culto.